Avaliação genética pré-atividade física. Será que tem sua indicação? Sou Neide Craveiro, cardiologista, e a gente está nessa semana aqui no canal falando a respeito dos cuidados na avaliação para desenvolvimento de atividades físicas. Se esse tema te interessa, eu te convido, vê os vídeos iniciais, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se está gostando do conteúdo, não esquece de dar aquele like para a gente. Convida as pessoas que você sabe que tem interesse e tem necessidade de um entendimento maior sobre esse tema para estarem aqui com a gente também. Bem, a avaliação genética é uma coisa muito detalhada e não existe nenhum tipo de consenso que diga que mesmo um atleta profissional tenha que se submeter a uma ampla avaliação do ponto de vista genético para o risco de apresentar arritmias. A questão principal aqui é que na avaliação pré-treino, que a gente já conversou, pré-participativa, a gente deve buscar, um aconselhamento, um cuidado de entender qual é a história familiar desse paciente, se ele tem história familiar sugestiva de doenças geneticamente determinadas, confirmadas ou suspeitas, ou sintomas muito suspeitos para arritmia, para esses tipos de doenças, a gente vai precisar também fazer uma investigação. Então alguns indícios, é o indício clínico, que é pela história clínica, história sabida de doença genética na família, que tem uma carga, são patologias que têm carga genética elevada, ou pacientes que têm uma história sugestiva desses tipos de arritmia, como síncope no pico do esforço, presença de morte súbita abortada, pessoal, e também naqueles pacientes que no screening, naquele screening apresentam algum sinal sugestivo, muito sugestivo de uma dessas doenças. Isso pode ser um achado no eletrocardiograma sugestivo de uma síndrome de Brugada, ou sugestivo de uma miocardiopatia hipertrófica no eletrocardiograma, ou a análise naquele eletrocardiograma que a gente faz de triagem sugestiva de uma síndrome do QT longo. Então, para esses pacientes particularmente, que dentro desse screening demonstram que tem uma característica muito sugestiva de apresentarem uma arritmia cardíaca relacionada a uma doença geneticamente determinada, aí sim eles vão precisar fazer um rastreio genético. Isso porque essa grande preocupação em relação ao atleta, porque a gente sabe que o atleta tem um risco de morte súbita 2,3 vezes maior do que na população em geral, porque ele vai no extremo do condicionamento físico, ele se submete a altas cargas adrenérgicas nesse tipo de atividade, e que, por conseguinte, tem uma grande probabilidade, uma vez tendo uma dessas doenças, de apresentar uma arritmia mais fatal. Então, para esses pacientes, particularmente, se faz necessária uma investigação mais detalhada. Mas antes de levar para um laboratório genético para fazer a pesquisa cariótipo desse tipo de paciente, a gente precisa fazer uma investigação clínica bem detalhada. É uma história clínica minuciosa, você vai ajudar o seu médico a fazer uma história clínica minuciosa que engloba seus familiares diretos, e algumas vezes até mais gerações para trás, dependendo do achado que o teu médico verificar nessa pré-avaliação. E outros exames complementares. Aí, além do eletrocardiograma, conforme a sugestão da história clínica e do achado eletrocardiográfico, pode ser necessário o Holter, pode ser necessário o ecocardiograma, pode ser necessário uma ressonância cardíaca, pode ser necessário um estudo eletrofisiológico. Inclusive, já tem um vídeo para trás que a gente falou sobre esse método de estudo eletrofisiológico, é o estudo do eletrocardiograma intracardíaco. Se você não viu, aproveita e vê lá no módulo de arritmias que a gente falou sobre isso também. Então, pode ser necessário uma série de investigações. E se mantendo essa alta suspeita, a gente vai mandar para análise genética esse paciente. Por que isso é muito importante, Eu lembro tempos atrás, quando eu estava no INCO, que a gente teve uma senhora de 60 e poucos anos que foi documentada com uma síndrome do QT longo. A síndrome do QT longo é uma dessas doenças que pode dar morte súbita, inclusive no pico do esforço, e ela tinha acabado de perder há algumas semanas um filho de 30 e poucos anos de idade.
Então, o rastreio familiar é extremamente importante. Provavelmente, se a gente já tivesse determinado essa doença na mãe, né, a gente já poderia ter prevenido a morte do filho, que morreu subitamente, algumas semanas antes do diagnóstico da mãe. Como são doenças, né, de carga genética elevada, de risco, né, de reprodução dentro da família elevada, é muito importante que a gente se atenha a esse detalhe. Então, a avaliação passa não só pela pessoa, né, que está indo fazer atividade física, como pelo detalhamento de toda a árvore genealógica, né, pregressa, né, os familiares diretos, o que é que tinha, o que é que não tinha. Então, se você vai na consulta com o teu médico, vai fazer atividade física, faz um levantamento. Tem muita gente que chega e não sabe, né, não sei se a minha mãe morreu, ou se a minha mãe, ou a mãe geralmente sabe, né, mas assim, se a avó morreu, se teve alguma tia, irmã da minha mãe, que teve alguma doença e morreu de alguma coisa que eu não sei o que é. Sempre é bom a gente buscar, essas são as nossas raízes, a nossa carga genética vai estar dentro dessa história familiar. Então, se você está pensando em atividade física, faz um levantamento, pergunta para tua mãe, pergunta para o teu pai, para uma tia, se tem história na família de alguma coisa suspeita, de alguma doença suspeita, para que realmente isso possa ser investigado. Isso vai ajudar a minimizar esse risco de mortalidade súbita relacionado à atividade física. Eu repito, né, nesses vídeos a gente está falando muito sobre cuidado, né, relacionado à atividade física, mas eu repito que a atividade física ela é benéfica, ela tem que ser feita. O que a gente está falando aqui são em rastreamentos de pessoas que podem ter riscos quando for desenvolver atividade física, se não adequadamente orientadas e tratadas de certa comorbidade. Poucas doenças vão determinar uma restrição absoluta de atividade física, muito difíceis, mas alguns cuidados podem ser necessários conforme o tipo de documentação de doença que a gente tiver, às vezes com uso de medicação, restrição de nível de atividade ou do tipo de atividade, isso realmente pode acontecer. Mas o importante é que essa avaliação traga uma segurança na execução dessa atividade física para que você possa ter o máximo benefício na hora de fazê-la e possa realmente trazer uma qualidade de vida para você. Então, te convido. Se está pensando em fazer atividade física, alguém na tua família, teus amigos, dá esse lembrete para eles, ó, vamos prestar atenção se está tudo bem, fazer uma avaliação prévia. Vai para a atividade física de moderada intensidade, pelo menos, é bom fazer essa avaliação. Ah, tem mais de 35 anos, se tem uma outra comorbidade, é bom fazer essa avaliação, particularmente esses grupos. Tem algum sintoma suspeito, desmaio, palpitação, também é bom fazer essa avaliação. O fato é que, assim, o mar de possibilidade de atividade física, de cuidados, restrições, vai permitir que as pessoas possam desenvolver sua atividade com segurança. Se você achou interessante esse vídeo, eu te convido, compartilhe aí com as pessoas, né? Vamos difundir esse conhecimento, que todos nós possamos realmente sair daquela condição mais sedentária para uma condição mais ativa, mas de uma forma segura também. Foi muito bom estar com vocês aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve, aciona o sininho que você vai receber a notificação do nosso próximo vídeo. E nós vamos continuar ainda essa semana falando sobre esse tema. Manda tuas sugestões. Um abraço.